a espiritualidade maior possa nos ajudar mais uma vez, em mais uma noite de trabalho, em mais uma noite onde viemos buscar algo mais para os nossos espíritos e possamos aprender, entender, compreender os ensinamentos da noite de hoje. Então vamos ler a mensagem da noite, que tem como título Sem Perder Tempo. Não aceites o tóxico do ressentimento. Ora, trabalha, serve e segue adiante. Não te detenhas no charco do desânimo. Ora, trabalha, serve e segue adiante. Não te precipites na fogueira da revolta. Ora, trabalha, serve e segue adiante. A experiência física é demasiado rápido para perdermos tempo perante obstáculos naturais do caminho. Valorizemos a oração e o trabalho, servindo sempre, a fim de concluirmos a jornada vitoriosa perante a própria consciência. Essa é a mensagem. E possamos não perder tempo, né? Aproveitando ao máximo, começando pela noite de hoje. Vamos fazer a prece. Pedro. Amado Mestre Jesus, guardado amigo, provedor, mais uma vez, agradecidos instantes por esta oportunidade, e aqui podemos estar, a esperança de beber um pouco mais na fonte da sabedoria divina. Jesus nos leva todos os dias. Possamos aqui encontrar aquilo que não estávamos buscando para necessidade. Hoje já pedimos que essa espiritualidade maior envolva o nosso amigo que irá fazer a palavra, para que possamos não apenas ouvir, interpretar, compartilhar e achar cultura, mas acima de praticar ensinamentos que hoje estamos a esperança de sermos cada dia melhores, sempre em busca daquele caminho traçado por Jesus. Pois ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade. Unidos nessa esperança, nesse sentimento de amor, pedimos que Deus bênçãos se estendam por toda a cidade, por todo o estado, que não afetado os filhos muito fortes. O amor de Jesus, o amor do nosso Pai, Deus nosso Pai, para sempre. Cada rua afetada, cada família afetada. Unidos nesse sentimento de amor e compaixão, oramos assim em nome de Jesus. E assim, em nome de Deus, desses irmãos maiores, trabalhadores do bem, mentores da nossa casa, todos esses irmãos, nos dá permissão para iniciar a reunião de hoje. E hoje nós temos o nosso irmão Paulo, lá do plano de antes, e um pouquinho do Kardec, que está aqui conosco, nos ajudando, então ele possa trazer para nós aquilo que estamos necessitados na noite de hoje. Há muitos anos, no evento do Participei da Mediúnica aqui. Há muitos anos atrás. É de lá, mas é de cá também. Numa galáxia muito distante. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Se o pessoal estiver bem, tá bom para vocês? Se estiver, ela apaga ali essa parte aqui, fica talvez melhor. Por mim. Nós fizemos esse mesmo tema no Paulo de Tarso, alguns dias, e avisamos a Cláudio, né, quando ele nos chamou, que seria também o tema de hoje. Não vim destruir a lei. Por que esse tema? Porque que é o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda, por incrível que pareça, o Espiritismo é mal compreendido, especialmente, não são pelos espíritas não, especialmente pela população leiga em matéria de Espiritismo. É comum as pessoas confundirem a doutrina espírita, o Espiritismo, com diversas outras denominações religiosas. Nós temos vínculos, né? Temos ali aquelas conexões
Até porque, conforme ensina Allan Kardec, toda doutrina, toda crença, filosofia, que tem a crença na existência de Deus, que tem essa base, que tem a imortalidade da alma como um dos seus princípios, era uma doutrina espiritualista. Então, todos nós, então, somos doutrinas espiritualistas. Espírita, daí a origem, a preocupação de Kardec de especificar bem espírita, espiritismo, e um termo que caiu em desuso, que é o espiritista, né? A gente fala espírita. Então, as pessoas não entendem bem, confundem, não sabem o que é espiritismo, e o mais grave, e aí é um mal que todos nós temos. Eu ouvi dizer. E quando você pergunta o que é que você leu, eu disse nada. Mas o tal do ouvir dizer que é terrível, né? Então eu ouvi dizer que espiritismo é isso. Aí me perdoe, eu sou chato, eu ainda não sou Chico Xavier, gente. Aí eu pergunto na hora, me cite o nome do livro que você leu que tem essa informação. Eu lembro, eu assisti um estudo com o Dr. Aurélio, há muitos anos, ele contou um caso bem engraçado. Ele foi participar de um culto ecumênico. E lá pelas tantas, ele ia ser o último que ia falar, e não vou citar o nome da denominação por uma questão de respeito, de ética, para não ficar chato, mas do nada o cidadão que estava falando antes dele, me sai com essa. Eu não aceito o espiritismo, aí você já fica, opa, por quê? Porque o espiritismo ensina que reencarna em animal. Aí o Dr. Aurélio contou para mim assim, aí eu me virei para ele e fiz uma parte, né? Com licença. Meu amigo, eu creio que você leu isso em algum lugar. Você pode citar para a gente qual livro espírita que ensina a reencarnar em animais? Como não existe, e o cidadão obviamente não leu, porque não existe, né? Vamos até imaginar assim, Cláudio, algum espírita maluco escreveu isso, mas nem isso tem. Aí o cidadão começou a gaguejar e disse, não, vamos relevar, vamos deixar para outro momento. E passou. E aí veio um segundo momento, ele falou outra coisa que infelizmente eu não lembro, outra barbaridade sobre o espiritismo. Aí o Dr. Aurélio novamente interveio e disse, olha, é a segunda vez que você faz uma colocação de algo que não existe no espiritismo. Por gentileza, cite a referência. Aí o cidadão se aborreceu e foi embora. Aí disse, Cláudio, eu achei ótimo, porque eu fiquei sozinho com o pessoal. E fui esclarecer aquelas coisas, né? Esclarecer aquelas dúvidas. A ignorância acerca dos princípios da doutrina é natural. A gente vê até nos espíritas, às vezes, né? Então, nas pessoas que não estão habituadas, você quer frequentar um centro espírita, é natural que tenha essas dúvidas. Perguntar aquela pergunta que é feita com o intuito de aprender, né? Então, a gente sempre coloca isso. Quer conhecer espiritismo? Não é ficar só na palestra. Não é ficar só no estudo. É ler. E ler muito. Quem não gosta, lamento. Mas precisa ler. Ler Kardec, ler, reler. Quem não lembra de Divaldo, né? Nossa querida Joana. Lê o Livro dos Espíritos. Já li, Joana. Lê de novo. Já li, Joana. Lê mais uma vez. Já li, Joana. É certo, Divaldo. Continue lendo até o último dia da sua vida. Né? Para que você compreenda e absorva. Porque a gente passa, às vezes, um conteúdo ali e depois que vai reler aquilo, tem outra percepção. Isso em tudo, né? Que a gente vai ler, que a gente vai estudar, é diferente. Então, vamos lá, gente. No capítulo 1, Kardec coloca esse título, Não Vim Destruir a Lei. A gente precisa também contextualizar a época de Kardec, não é? A religião predominante que não admitia, em hipótese nenhuma, que outras filosofias, outros pensamentos religiosos tomassem alguma importância. E aí vem um tal de Allan Kardec, escreve um tal de um livro chamado Livro dos Espíritos, que esgotou na primeira tiragem assim de uma forma impressionante. E as pessoas ficaram curiosas. O que é isso? Livro dos Espíritos, que começa com a pergunta base, o que é Deus? E aí vem uma quantidade enorme de questões tratando sobre o universo, sobre a alma, sobre o futuro que nos espera. E as pessoas ávidas de informação, curiosidade, se saudável, não sei, todos, não deram brecha para que o livro ficasse ali na estante. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós começamos com São Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 18. A citação de Jesus que Kardec utiliza para fazer a base do capítulo.
Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único J e um único ponto. E aí Kardec coloca o seguinte: para que uma lei se ela não vai ser cumprida? Na lei humana a gente tem muito isso, né? Quem é profissional do direito, quem trabalha na área, sabe disso. A quantidade de leis que existem só no nosso país e que as pessoas passam por cima e acham perfeitamente natural, né? Encontram mil e uma desculpas, aí quando a lei vem cobrar, o cidadão quer, não, mas eu não sabia. Então Kardec pergunta, para que uma lei, se ela não vai ser objeto de cumprimento? Lá no finalzinho do Livro dos Espíritos, na terceira parte, a pergunta que não quer calar: onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem: na consciência, está dentro da gente. Daí porque quando nós incorremos em equívocos na lei divina, a primeira pessoa a sofrer as consequências somos nós, a curto, médio ou longo prazo. O nosso problema é que nós somos imediatistas e queremos as respostas automaticamente. Cláudio, porque tem gente aí que aprontou a vida inteira, morreu, todo mundo sabe que fazia, acontecia e não teve nada. Tem certeza? Quem tiver dúvidas, Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Segunda parte, exemplos. A segunda parte do livro são as comunicações de espíritos felizes e sofredores. Criminosos arrependidos, né? Suicidas, espíritos que passaram por expiações terríveis, aqueles que foram os nulos sobre a terra, pessoas preguiçosas, que não queriam nada com a vida. Está lá o relato deles. Fora todo o alicerce da obra de Divaldo, de Ivone Pereira, de Chico Xavier, mostrando o relato das manifestações do além-túmulo. Fora a experiência que nós espíritas temos nas nossas reuniões mediúnicas. Toda casa espírita sabe disso. Então ele diz, tudo tem que ser cumprido. É necessário que nós aprendamos a importância de vivenciar a mensagem do Evangelho de Jesus. Não é para felicidade apenas minha, mas de toda a sociedade como um todo. Se nós não fôssemos egoístas, nós não teríamos egoísmo no mundo. Gananciosos, violentos. Estamos há mais de 2000 anos com a mensagem do Evangelho de Jesus e ainda estamos estudando e não praticando. É uma dificuldade tão grande de exercitar o Evangelho que parece, como dizia Chico Xavier, eu gosto muito de uma frase dele que ele dizia assim: Jesus não pediu que a gente escalasse o Monte Everest, só pediu que nos amássemos uns aos outros. Talvez seja mais fácil escalar o Everest. Pelo menos a gente coloca isso. Tem gente que escala aquele monte lá, mas se disser assim, vamos perdoar o próximo, é uma dificuldade. Vamos compreender nosso irmão, é uma dificuldade, e nós encontramos desculpas para tudo. E a lição maior que Jesus colocou foi justamente essa. Tão simples, tão fácil de compreender, não foi preciso colocar palavras difíceis em nossos ouvidos. Até porque a gente não estava preparado para compreendê-las. E aí ele coloca a introdução justamente dessa mensagem. E diz a mesma coisa sobre o Espiritismo. E aí nós vamos fazer assim uma passadinha de revisão nas 3 grandes revelações que Kardec coloca lá nesse capítulo, né? As 3 grandes revelações para a humanidade. A primeira delas, todo mundo conhece, o grande profeta. E aí nós trouxemos alguns excertos lá do texto de Kardec. Na lei mosaica, há 2 partes distintas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma invariável, a lei de Deus, né? A outra, apropriada aos costumes e caráter do povo, se modifica com o tempo. Esta daqui, Jesus modificou. A outra, não. Em que passagem do Evangelho Jesus altera qualquer vírgula dos 10 mandamentos? Mas no que diz respeito àquelas leis que faziam sentido à época de Moisés, por exemplo, ele as alterou profundamente, como diz Allan Kardec, no fundo ou na forma. Então havia necessidade de
legislador muitas vezes duro, né? Se a gente for analisar, quem tiver curiosidade, lê a Gênesis bíblica, e você verá Moisés lidando com um povo muito complicado, muito indisciplinado. Quando a gente pega aqueles textos bíblicos e vai olhar com carinho, você vê vários fenômenos acontecendo e as pessoas insistindo em ter uma rebeldia constante contra Deus, contra Moisés. Então havia necessidade daqueles procedimentos todos que ele adotou, não é? Só que a lei de Deus, como diz Kardec, ela é de todos os tempos. Lembram quando Jesus pergunta ao jovem qual o maior mandamento da lei? Amarás a teu Deus sobre todas as coisas, de todas as tuas forças, de todas as formas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí estão toda a lei e os profetas. Tem uma história interessante, eu não lembro agora quem é o autor, que diz o seguinte, que alguns jovens numa cidade, numa aldeia, uma espécie de aldeia, questionavam sempre os sábios, ou os supostos sábios, para que eles explicassem as escrituras no tempo que eles poderiam ficar de pé em um pé. E todos dizem, é impossível, meu filho. As escrituras, você não aguenta, exatamente. Você tem que me explicar as escrituras enquanto eu fico de pé em um pé, apoiando em uma perna. Até chegaram a um velho sábio, aquele que ninguém dá nada por ele. Muita gente acha que é o maluco de toda a comunidade. E ele disse perfeitamente, fica na posição. E os jovens tomaram um susto. Quando eles ficaram de pé, em um pé, ele disse, ama. É só isso? Isso é? Toda a escritura serve para explicar isso. Então, se você amar, já está resolvendo o problema. Uma mulher procura Chico Xavier e diz assim, Chico, meu marido é um ótimo marido, né? Coisa boa a esposa dizer isso. Um bom pai, é um bom filho, ele é bom com todo mundo, só tem um defeito. Aí Chico, com aquele jeitinho dele, qual o defeito, minha irmã? É que ele não é espírita, Chico. Aí Chico olhou para ele e disse, minha irmã, ele precisa ser espírita, mas para quê? Deixa que a gente seja espírita, porque a gente é imperfeito. Seu marido já é bom, não precisa não. Aí ela ficou pensando, né? Nossa, é verdade. E eu criticando meu marido. Porque se ele já é bom, ele precisa de que mais? Continuar sendo bom. A religião que ele se reveste, que ele procura seguir, não vai fazer a menor diferença. Eu sei que tem gente que não aceita em hipótese nenhuma isso. Eu tenho um amigo espírita, ele me contava uma história engraçada. Ele tem um amigo que não é espírita e dizia sempre a ele, eu vou para o céu, você não. Aí ele, mas por que eu não vou para o céu? Porque você é espírita. Acho que eu bati aqui. Você é espírita. Não aceitou Jesus. Eu aceitei Jesus. Só que eu aceitei pelo viés do espiritismo. Você quer que eu aceite sua religião? É diferente. Então se alguém chega para mim e diz assim, Claudio, você aceitou Jesus? Sim, aceitei Jesus. Que bom, né, Sé? Eu sou espírita. Aí a pessoa chega e toma aquele banho de água fria, né? Na fervura. Você aceitou Jesus? Como assim? Vocês querem espírita? Sim, querido. Eu aceito Jesus pelo viés do espiritismo. Pela mensagem que ele nos traz através do espiritismo. Se a pessoa questionar isso, é porque ela quer que você mude de religião. Kardec coloca a primeira grande revelação. Por que primeira grande revelação? Porque foi, teoricamente, a gente observa isso, o primeiro povo notadamente monoteísta. Todos os outros eram politeístas. Tinham práticas as mais absurdas. E os hebreus, ainda com as dificuldades deles, com as indisciplinas, aceitavam aquele Deus único. Tinham aquela fé, ainda que uma fé dura, extremamente exigente por Moisés, que muitas vezes recebia a ameaça da morte se não cumprisse, mas foi um povo sempre fiel. Lógico que ali tem umas variações, quem vai estudar a Bíblia, né, vai encontrar isso. Aí nós trazemos aqui no livro A Gênese, um livrinho esquecido, né, Rosana? O pessoal não lê. No capítulo 1, esse capítulo ele tem, acho que são 62 ou 63 itens. Entendeu? Quem tiver oportunidade de ler, gente, é quase um livro dentro da Gênese. É o caráter da revelação espírita.
Então, no item 21, nós pegamos um trechinho. Moisés, como profeta, revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano Senhor e Criador de todas as coisas. É o ponto principal. Promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Como homem, foi legislador do povo, pelo qual essa primitiva fé, purificando-se, havia de espalhar-se por sobre toda a terra. Purificando-se como? Através das vidas sucessivas. Então, aquele povo bárbaro, muitas vezes indisciplinado, que aprendia a desenvolver a fé de uma forma rústica, um dia sutilizou aquele sentimento de fé. Chegou um dia que compreendeu uma fé mais sublime, menos material. Eu não preciso matar um ser vivo para fazer uma adoração a Deus. Eu preciso matar em mim o egoísmo, o orgulho, a violência, a arrogância, a prepotência, todos os vícios morais. Aí depois Kardec coloca a segunda grande revelação, e essa é a maior de todas. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, eu não lembro agora o capítulo, quem lembrar, por favor, pode falar. Ele diz o seguinte, que durante 2 momentos, a comunidade de espíritos puros, preste atenção, uma comunidade de espíritos puros. Quem tiver dúvida, vai lá no livro dos Espíritos, no item 100, escala espírita. Naquela escalinha tem lá, classe única, espíritos puros. Aí vocês vão entender. Da qual Jesus é um dos membros divinos. Essa comunidade se reuniu 2 vezes nas circunvizinhanças de onde hoje é o nosso planeta Terra, nossa casa planetária. A primeira, na criação deste mundo. E como hoje nós sabemos, há uns 4,5 bilhões de anos atrás. Não é? A segunda, ele diz o seguinte, quando se decidia a vinda do Cristo de Deus à Terra? Gente, deve ser uma reunião muito importante, né? Muito importante. E diz Emmanuel que haverá uma terceira. Que ele ainda não... Na época que ele psicografou o livro, acho que foi em 1942, se não me engano. Ele disse que haveria uma terceira reunião, da qual não se sabia quais seriam os resultados. Então, imagine assim, quando anjos do infinito se reúnem numa reunião para decidir o destino de uma humanidade... Parece sala de professores resolvendo a prova que vai aplicar, não é? Já pensou? Hein, Pedro? Você é professor, você sabe disso. Confesse para o pessoal, se não é verdade. Então ele coloca o seguinte, ó, a segunda grande revelação. É de tal forma que Emmanuel diz que a psicosfera terrestre, ao sentir a aproximação de Jesus, mudou um pouco. Porque não era um espírito qualquer, gente. Não é um espírito qualquer. É simplesmente o Cristo de Deus, Jesus. Emmanuel coloca que toda a natureza parecia assim refletir a presença sublime daquele Espírito. E aí ele diz que Jesus não veio destruir a lei de Deus. De fato, ele não destruiu. Veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe um verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens, que haviam evoluído, agora não precisavam mais daquelas leis antigas. Para se ter uma ideia, a quantidade de tradições que os fariseus e saduceus impunham ao povo era imensa, enquanto eles próprios, muitas vezes, deixavam de cumpri-las. E toda a passagem assim, messiânica de Jesus, toda a vida de Jesus é nesse sentido, de mostrar às pessoas primeiramente, a simplicidade. Eu posso servir a Deus da forma mais simples. Quando Joana de Cusa procura Jesus e diz que quer abandonar o esposo, Cusa, abandonar toda a família para seguir Jesus, ele diz o quê? Não, Joana. Segue-me amparando a tua família. Quem vai cuidar deles? Eles precisam de ti. E aí ele coloca... Por isso que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, a base da doutrina de Jesus. Eu desafio qualquer um a mostrar em que momento Jesus exclui alguém da sua mensagem. Porque a gente escuta as pessoas colocarem isso, né?
Como a história do rapaz que disse ao meu amigo que ele não estava salvo, porque ele não aceitou Jesus. Porque ele não aceitou a religião dele. Quando a gente lê, eu adoro aquela parábola do final dos tempos. Ela é icônica. Quem tem alguma dúvida se religião, né, o manto, o hábito que você veste, vai fazer alguma diferença na vida espiritual, leia a parábola do final dos tempos. Eu não vou falar para vocês ficarem curiosos e lerem em casa. É aquela das ovelhas, dos bodes, lembram? Dê uma lidazinha. Até no Evangelho segundo o Espiritismo tem. Que aí joga por terra qualquer prerrogativa de que eu, por ser de tal grupamento religioso, ou pensar assim ou assado, eu terei algo a mais na vida espiritual. Eu serei melhor do que o outro. Muito cuidado quando a gente... Emmanuel mandou uma mensagem. Essa mensagem, eu estava lendo hoje isso, curiosamente. Orson Peter Carrara fala sobre essa mensagem. É uma mensagem particular que Emmanuel, através de Chico, em uma das reuniões, passou para um amigo de Chico. Mensagem particular, tipo assim, ó, Rosana, isso é para você, tá? E Rosana guardou a mensagem para ela. Agora, acho que há um ano, ele chegou para o escritor e disse, olha, a mensagem que Emmanuel mandou para mim. Hoje você pode divulgar. Chico faleceu em 2002, não foi isso? Em 2002. Vejam quanto tempo. E a mensagem falava, mas eu não decorei, mas ela fala o seguinte, cuidado com as proeminências em torno de tua pessoa. Ele estava falando para aquela criatura. Muito cuidado quando lhe colocam no topo. Porque, traduzindo naquele velho ditado, gente, quanto maior o tamanho, maior é a queda. Porque você está lá no topo, na proeminência, sem ter base segura, é um risco muito grande. Porque nós temos uma criatura que nos acompanha, ou criatura complicada, chama-se ego. E médium tem que é uma maravilha, né? Ego. Quem não tem ego, gente? Quem aqui não sente o seu ego fervilhando lá dentro quando as pessoas colocam você no topo assim, né? Olha, eu sou muito importante. Muito cuidado com isso. Jesus traz para a gente aqui nossos deveres para com Deus e para com o próximo, que se resume, aí eu vou bater na tecla de novo, não tem jeito. Amarás ao Senhor teu Deus de todas as tuas forças, de todo o teu espírito, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo, como a ti mesmo. Mais uma vez, no capítulo 1 da Gênesis, agora no item 22, o que é que Kardec coloca? O Cristo, tomando da lei antiga o que é eterno e divino, e rejeitando o que era transitório. Porque as nossas leis mudam ao longo do tempo. O que há 20 anos, 30, 40, as pessoas, os juristas, os legisladores, achavam que era justo, de repente chegou hoje, não, isso aqui está errado, a gente tem que mudar. Pode piorar, Cláudio? Pode sim, mas depende da sociedade. As leis são feitas por quem? Pelos homens, pelos seres humanos. Às vezes eu escuto alguém dizendo, o juiz negou aquele direito a uma pessoa, mas é porque você não tem que reclamar com o juiz, você tem que reclamar com quem fez a lei. Está lá escrita na lei, ele não pode descumprir a lei. Nós somos tão atrasados, gente, que nós ainda precisamos de 3 cores ali num aparelhozinho, né? Para aprender a parar, para não bater no carro do vizinho. Enquanto tem lugar por aí que se você botar o pé numa faixa de pedestre, com o sinal aberto, o carro para. Aqui com o sinal fechado, ele atropela. Eu já ia sendo atropelado 3 vezes. Sinal fechado, viu? Eu botei o pezinho aqui, o carro passou. A alma saiu do corpo. Depois voltou. E por que ele passou? Porque ele vinha em alta velocidade, no celular, quando o sinal fechou, ele não viu. Aí ele ia bater na traseira do carro, aí queria levar Cláudio para o mundo espiritual. Né? Foi assim, graças a Deus não aconteceu nada. Mas se eu tivesse dado o segundo passo, teria que ter aqui um médio de efeitos físicos hoje para a gente fazer a palestra. Né? Não sei se todo mundo ia querer assistir. Né? A gente fala muito de espiritismo, né? De espírita. Quem chega no centro espírita, quem tem medo de morte, de alma e espírito, não pode vir para centro espírita. E no passado era aquela palavra horrorosa, defunto, gente. Se você for olhar os livros dos clássicos,
Não é alma desencarnada, não é desencarnada, é defunto. Recebemos a comunicação do defunto Cláudio. Que coisa feia! O irmão Cláudio, olha que coisa linda, né? Se comunicou aqui no Allan Kardec. Chorava que nem um desesperado. Meu Deus, por que é que eu não fiz melhor as coisas? Aí o cidadão tem medo de morte, alma e espírito. Aí vem para o centro espírita. Você vai ouvir isso, tem 24 horas aqui. Não adianta. Se você tem medo, vem assim mesmo para perder o medo. Então vamos lá. Ele tomou o que é eterno e divino. Rejeitou o que era transitório. Não é? Puramente disciplinar e de concepção humana. Acrescentou uma coisa que Moisés não tinha. E nem podia. Não é? Porque a preocupação das pessoas na época de Moisés, em toda a história do Antigo Testamento, é o quê? É a terra da promissão. Não dava para falar para aquele povo, não, gente, vocês vão para o céu, aguentar 40 anos no deserto para ir para o céu. Como é, rapaz? Eu quero é voltar para ser escravo no Egito. Não é assim que eles diziam a Moisés? Moisés, a gente está com fome. Lá no Egito a gente era escravo, mas tinha comida. O tempo todo, leiam. E aí ele coloca, acrescentou a revelação da vida futura, de que ele não tinha falado, assim como das penas e recompensas que aguardam o homem depois da morte. Lógico, gente, ele falou na linguagem apropriada aos homens da época. Então ele usou as palavras demônio, inferno, satanás, porque não dava para falar do nosso lar, né? Nem existia nosso lar. Mas não dava para falar das colônias. Vocês lembram daquela passagem que trazem um cego até Jesus? Né? Eu tenho certeza que todo mundo aqui ia adorar passar por essa experiência. Quem não gostar pode dizer, fica à vontade. Você chegou até Jesus, você é cego. Aí Jesus fez o seguinte, em muitas situações ele dizia, eu quero, né, com um leproso, fica limpo, aí o leproso saiu limpo. Levanta-te e anda, aí o cidadão levantava e andava. Nesse não, ele cuspiu no chão, fez lama com a saliva e passou no olho. Eu sou míope. E aí? Vocês iam gostar disso? Dá um cuspir no olho, assim, no chão e passar. E o homem, e mandou depois lavar o olho, né? Tem que lavar, gente. E de repente, peguem lá no Evangelho, ele diz assim, eu vejo homens quais árvores. Eu nunca entendi aquilo. E como assim? Ele está vendo árvores? Pedro, eu só vi isso no Senhor dos Anéis. Né? Só no Senhor dos Anéis que eu vi as árvores andando. E aí Jesus faz o quê? Novamente o procedimento, limpa os olhos dele, aí ele volta a enxergar as pessoas ao seu redor. Vão pensando aí o que é que aquele homem viu. Falou das penas e recompensas que nos aguardam após a morte. E aí as pessoas começaram a ter esperança. Então tudo não se resume a isso aqui. E mesmo todo o sofrimento que nós enfrentamos, que não era fácil viver a época de Jesus, nós seremos recompensados. Lógico, nem todo mundo absorveu isso. Lembram da parábola do semeador? O que é que Jesus diz ali? Que a semente em um determinado momento frutifica. Mas ela rende como? 100% em todos? Não, 30, 60 ou 100 por um. Porque cada um está num degrau evolutivo. Então nós não podemos exigir do nosso próximo aquilo que nós já conquistamos. Mas ele pode almejar aquilo que nós conquistamos. Assim como almejamos o que os nossos superiores também conquistaram. Por isso que Jesus nunca condenou ninguém. Vocês viram algum momento Jesus condenando alguém? Mas a gente condena. Aí vem finalmente a terceira revelação, o Consolador prometido, o Espiritismo que apresenta tríplice aspecto, ciência, filosofia como bases, estruturando o conhecimento e o entendimento do aspecto religioso. É aspecto, não é religião no sentido literal desta palavra, como as pessoas compreendiam à época de Kardec. Tenho escutado até muito palestrante em podcast, palestra ao vivo, cidadão abrir a boca e dizer espiritismo não é religião. Me perdoe discordar, porque Allan Kardec disse o contrário. E ainda disse assim, o espiritismo é religião e me alegro com isto. Mas ele esclarece do ponto de vista filosófico. Não é uma religião
que impõe crenças, que impõe rituais, com devido respeito a todas, porque todas são dignas do nosso respeito. E lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, na Lei de Consciência, Kardec questiona aos espíritos se nós devemos condenar a religião do próximo. Acho que vocês sabem a resposta, né? Não precisa dizer. Mas tem uma mais chata. E quando a religião está errada? Quando a religião do próximo é notoriamente falsa. O que é que os espíritos disseram a Kardec? Podemos mostrar o erro? O que é que vocês acham? Sim ou não? Um sim meio assim, né? Será que é sim? Sim. Devemos, ele diz assim, devemos, é um dever de consciência. Mas há um porém. E ele diz assim, deveis fazê-lo ao modo de Jesus, pelo amor e pela tolerância, não agindo com a violência, porque seria pior do que a religião que você está tentando mostrar o erro. Aí muda totalmente o aspecto. Né? Muda totalmente o aspecto. Então vamos lá. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual. Jesus tinha tocado no assunto, não é? Ele tinha tocado no assunto. E as suas relações com o mundo corpóreo, que Jesus não podia ter avançado nessa informação. O que é que ele disse a Nicodemos? Tinha muito mais coisas para nos ensinar. Mas nós não tínhamos condições de entender, porque nem o próprio Nicodemos compreendeu quando ele falou de reencarnação. E vocês lembram da observação de Jesus? Que ele diz assim, sois doutor em Israel. Não era pouca coisa, o homem era doutor. Se não me compreendes, quando vos falo das coisas da terra, a reencarnação acontece aonde? Na terra, né? Embora eu já vi gente aí dizendo que em determinado espírito falou de reencarnação no mundo espiritual. Ô viagem, meu Deus! Aí ele diz assim, se não me compreendes, quando falo das coisas da terra, a reencarnação acontece aqui, como me compreendereis quando vos falar das coisas celestes? Nicodemos ficou. O que é que ele está falando? Então ele vem trazer o quê? As provas irrecusáveis. Quem tiver oportunidade, dê uma lida no livro Parnaso do Além-Túmulo. Primeiro livro psicografado por Chico Xavier, de 1938. Poetas, eu não entendo nada de literatura, viu? Poetas dos mais diversos níveis, estilos, psicografando as suas mensagens através de Chico. E tem um com estilo tal, o outro com estilo tal, e quem entende de literatura olhar assim e diz, não, o Chico Xavier é o maior farsante da história da humanidade, ou quem lê, por exemplo, as obras do Irmão X. Vocês sabem quem é o Irmão X, né? O Irmão X é Humberto de Campos. Quando Humberto de Campos começou a psicografar, a família de Humberto processou Chico e a Federação. Eles ganharam o processo. E aí Humberto de Campos passou a se chamar Irmão X. Aqui, quando encarnado, ele gostava de escrever com o pseudônimo de Irmão XX. Conselheiro XX. E aí, desencarnado, ele teve a sacada, né? Irmão X, pronto. Acabou o problema, ninguém sabe quem é o Irmão X. Quem lê Humberto de Campos encarnado e quem lê Humberto de Campos desencarnado é a mesma coisa. Aí quem lê Parnaso do Além-Túmulo e vai ver todos os poetas, eu vou citar um, Augusto dos Anjos. Você lê Augusto dos Anjos, é terrível. O Augusto dos Anjos encarnados é o mesmo estilo do Augusto dos Anjos encarnado, mas com outra mentalidade, com outro pensamento, com a imortalidade presente. Então, assim, a prova irrecusável através da mediunidade. Nenhum médium pode negar o fenômeno da sobrevivência, o princípio da sobrevivência da alma após a morte, quando ele é um instrumento de manifestação do espírito. Quem trabalha com desenvolvimento da mediunidade, em reuniões de desenvolvimento, sabe que os médiuns têm as suas dificuldades, seus temores, suas dúvidas. Sou eu, não sou eu? E o que é que a gente orienta? A gente não, perdão. Deixa eu corrigir uma coisa aqui. Kardec, no livro dos médiuns, diz assim, não há que se preocupar com isso. Kardec não fez bicho de 7 cabeças, nem fez tempestade em copo d'água com o animismo. Nós é que fizemos. Não confundir animismo, que é a manifestação da alma,
com mistificação, que é quando a gente mente. São coisas diferentes. Então aí, as provas irrecusáveis, você vê um espírito se comunicando, Chico Xavier, nas reuniões, o centro lotado, 3 horas da manhã. Eu estava vendo essa semana um caso curioso. Uma senhora chegou para tentar uma comunicação, acho que do filho, ou da filha, não lembro. E quando ela chegou, já tinham distribuído as fichas. Então vocês imaginam o tamanho da fila para ver Chico Xavier. Eu lembro da primeira médium que eu conheci no Deus, Amor e Caridade, ela disse, Cláudio, eu fui conhecer Chico, com um banquinho. Eu tive uma decepção, entre aspas, por quê? Ela, médium, teve a percepção que um parente havia reencarnado. Mas ficou naquela, será que não sou eu que estou querendo que seja? Não é aquela história do médium com as suas dúvidas. Vou visitar Chico, perguntar a Chico, Chico, fulaninho está reencarnado agora através de fulana de tal, está reencarnando. Ele ia perguntar exatamente isso. Eu disse, fui lá, Cláudio, com um banquinho na mão, uma fila enorme andando e sentando, né? Fazendo exercício nas pernas. Ela nunca tinha visto o Chico. Quando ela chegou na frente de Chico Xavier, que ele pegou na mão dela, que ela foi beijar, vocês sabem o que é que ele fazia, né? Ele não deixava ninguém beijar a mão dele, ele beijava a mão da pessoa. Ele girava a mão e beijava, a ponto de sangrar os lábios. Imagine beijar a mão de 1000 pessoas. E aí quando ela ia abrir a boca, Chico olhou e fez, minha irmã viajou de tão longe para saber o óbvio. O que você veio me perguntar, você já sabe. Aí ela disse, tá certo. Fiquei numa fila enorme, louca para perguntar, para ouvir aquela resposta. Sim, sua mediunidade é verdadeira. Aí Chico já respondeu. Então, eram dessas coisas que aconteceu com o Chico. Então, esse casal, quando chegou, a fila já tinha sido distribuídos os ingressos, as fichas, a idade chegando. E aí ela olhou assim, meu Deus, não tem condições não. Estava num desespero terrível, porque ela havia perdido 2 filhos, lembrei, 2 filhos. A primeira pessoa da fila era uma senhora que estava angustiada, porque o único filho havia se matado. Ela era a primeira da fila. Aí bateu aquela coisa assim no coração dela, olhou para aquela mulher e disse, senhora, venha cá. Eu sou a primeira da fila. Tome a ficha. Disse, mas você vai perder suas chances. Não se preocupe não. Eu perdi um filho. Você perdeu 2. Enfim, ela foi atendida, não foi a primeira da fila, e aquela senhora foi embora. Foi para o hotel onde ela estava. 3 horas da manhã, bateram na porta lá do quarto. A mulher se assustou. Quando abriu a porta, a senhora é fulana de tal, eu sou. Quem é o senhor? Chico mandou lhe chamar. Quem? Chico. Ainda está lá no trabalho. Então ele mandou vir buscar a senhora para a senhora ir lá. Ah, não, moço, mas eu dei minha ficha para uma senhora. Ele já sabe disso também. Por isso que ele mandou chamar a senhora. Chico mandou me chamar. E ela foi lá, né? Sentou na plateia. Quando Chico viu aquela senhora entrando, pegou a folha e leu. Querida mãezinha. Era o filho que estava mandando a mensagem. A sua caridade em favor da nossa irmã me permitiu hoje trazer-lhe a minha mensagem de que eu estou vivo, porque eu não estava preparado ainda para vir, porque era um suicida. E aí, como é que Chico sabia disso? Milhares de pessoas. Então, eis aí a prova irrecusável. Nós estamos aqui de passagem. Nos apegamos, é natural. Naturalíssimo, gente. Ninguém vai desesperar-se porque ainda está apegado à terra, ao filho, ao esposo, à esposa. Isso é natural. Nós vamos e somos apegados. É muito fácil falar quando não estamos a um passo de voltar para o mundo espiritual. Muito fácil. Ivone, Bezerra, outro nível. Vocês sabem como foi a desencarnação de Ivone, né? Ela foi trocar um marca-passo. Chegou em 1985, acho que foi em novembro, se não me falha a memória. Chegou no hospital e disse logo ao médico assim, doutor, só para o senhor não se assustar, eu vou morrer hoje. Aí ele fez, que é isso, dona Ivone? Não vamos falar de morte? Não, eu sou espírita e médium. Eu só estou lhe avisando que quando o senhor terminar a cirurgia, eu vou morrer. Meu Deus do céu. A mulher está dizendo que vai morrer.
O que é que aconteceu? Ivone desencarnou. E já tinham dito a elas, Ivone, ó, o marca-passo é só um pretexto, tá? Como dizia meu pai, né? Para morrer, só basta estar vivo. Então, assim, precisa de um pretexto para você desencarnar. Né? Patrícia, daquele livro Violetas na Janela, 16 anos, foi que ela desencarnou? 16 ou 15. Ela teve um aneurisma. Puf, desencarnou. Mas eu com 16 anos, um aneurisma... Patrícia, precisa de um motivo para desencarnar, né? Não dá para desencarnar do nada. Bezerra de Menezes é a mesma coisa. No livro, acho que é Obreiros da Vida Eterna, se não me falha a memória, gente, que eles vêm buscar 5 espíritos, só voltam 4, porque uma teve uma dilaçãozinha de tempo, né? Todo mundo quer essa tal dilação de tempo, né? Eu tenho muito trabalho no Centro Espírita, eu vou ser eleito presidente semana que vem, então eu quero mais 3 anos de duração de vida na Terra, porque eu vou ser o presidente do centro. E aí o que é que acontece? Tem uma senhora que ela pede a Bezerra para promover a desencarnação dela. Espera aí, gente. A gente está pedindo para não morrer. A mulher olhou e disse, eu posso fazer minha desencarnação? Sim, minha irmã. E André, como assim? Ela vai desencarnar a si mesma. Olha o nível de desapego dessa alma. Por isso que eu falei, tem medo de morte, não vem para o centro espírita. A gente vai falar da morte. Porque a morte, aquele conceito nihilista, morreu. O espiritismo, coitado. Vou dizer uma coisa aqui horrível. O espiritismo matou a morte. Aquela morte nihilista, o fim de tudo, né? Acabou, está lá na sepultura, morreu. Não existe mais. Algo nos segredava que não era assim. E quem era esse algo que nos segredava que não era assim? Primeiro, nossos sonhos, porque nós dormimos e vamos para o mundo espiritual. Segundo, nossos entes queridos, chegando assim, ô criatura, lembra Elvídia? A peça, né, Elvídia, como você está? Morto. Quem não conhece essa peça, isso é o seguinte, eu estou dizendo que Suzana é que fazia Elvídia. É a história de um espírito que volta, vai visitar a esposa, que era ela que fazia, aí ela adormece, é levada em desdobramento a ver o esposo desencarnado. Aí a primeira pergunta dela é o seguinte, como é que você está? Ele responde, eu estou morto. Né? E você? Eu pensei que você estava no juízo, no sono eterno. Esse criatura, sono eterno, não. Então o Espiritismo mostra isso, a nossa relação constante. Hoje eu vi um artigo, um texto de uma mãe, que ela ficou meio assustada. Ela disse assim, minha filhinha chegou para mim e disse, mamãe, o que é siri na lata? Ela, menina, porque criança sai com essas coisas, né? Criança sai com essas coisas. O que é siri na lata? Siri na lata? De onde você ouviu isso? Vovô de bigode disse que a senhora é um siri na lata. Aí ela disse, meu Deus, meu pai morreu há 14 anos e só ele me chamava de siri na lata. Aí a pessoa olha assim, a criança não inventou isso. Né? Vovô chegou e disse, toma, é um siri na lata, viu? Pergunta a ela. Vocês lembram de Divaldo? Quem assistiu o filme aqui? Divaldo pequenininho, dizendo que a avó, né? A avó dele, né? Minha avó, gente, então, a mamãe, voinha tá aqui, uma mulher assim, menino, tá conversando, minha mãe morreu. Olha, ela tá assim, vai descrevendo. Aí a irmã diz, é a roupa que eu vesti mamãe, o pingentezinho, o camafeu, não sei, que ela colocou na mãe. Então a existência, a manifestação dos espíritos, tem um livro que eu acho que vocês vão encontrar esse livro na estante virtual, tá? Tô fazendo propaganda não, mas tá lá. O nome do livro é Testemunho de Luz. É um livrinho pequenininho, fininho. Ele é mais fino do que esse aqui, ó. Mais fino do que esse. Não é um livro espírita. É psicografado por uma médium católica, apostólica, romana. E o espírito é uma freira desencarnada, prefaciado por um padre. Então não é um livro espírita. Mas fala de espiritismo. Não com a palavra espiritismo. Leiam esse livro. É a lá André Luiz, gente. Do mesmo jeitinho. Os relatos são impressionantes. Então, é uma prova inequívoca a manifestação dos espíritos. Tem quem não acredite, é um direito deles. Todo mundo é livre para acreditar no que quer. No livro dos Médiuns, capítulo 1, há espíritos, item 1. O que é que Kardec coloca lá em relação a esse tema, a esse princípio doutrinário? Existência, a sobrevivência, a individualidade da alma
tem no espiritualismo sua demonstração teórica e dogmática. Vamos tirar o espiritismo agora, deixar as religiões espiritualistas. Elas não têm o mesmo arcabouço que tem o espiritismo. Elas teorizam. No espiritismo, a demonstração é positiva através do fenômeno mediúnico. Quando você vê Chico psicografar uma mensagem e assinar, vamos usar a expressão do século dos clássicos, com a letra do defunto, aí não dá. Não tem condições. Comprovado cientificamente por um perito grafotécnico, ateu, que olhou assim, não, essa assinatura é do punho subscritor da mesma identidade. Aí o repórter disse, o problema é que ele morreu. E aí como é que fica a sua descrença? Ah, isso é um truque, tá certo. Você acabou de dizer que a assinatura é dele, mas ele morreu. E aí, explica para mim. Tem gente que nega por qualquer motivo. Não acredita e pronto. Como se ele fosse a lei do universo, fosse Deus. Não tem gente que diz assim, se eu fosse Deus... Então vamos lá, ele coloca bem claro isso, gente. A demonstração positiva, que são simplesmente as manifestações dos espíritos. Aí mais uma vez o item 1, caráter da revelação espírita, no item 31. Pelas relações que hoje nós podemos estabelecer com aqueles que deixaram a Terra, chame do que quiser, a gente chama desencarnado. Tem gente que chama morto, defunto, alma... Enfim, alma penada, tem gente que usa essa expressão ainda. Temos, possui o homem só a prova material, preste atenção, não é teórica não, da existência e da individualidade da alma, que é outro ponto. Não adiantava também eu sobreviver à morte do corpo e perder minha individualidade. Quem é você? Não sei. Eu preciso saber quem eu sou. Então, desencarnando um dia, eu serei a mesma pessoa de hoje. A individualidade, Cláudio Luciano. A personalidade espiritual tem várias, né? Tem uma existência longa com várias individualidades. Que eu não quero lembrar do que foi, não, porque eu sei que não foi boa coisa. Como também compreende a solidariedade que liga os vivos aos mortos, eles não estão desvinculados da gente e nem a gente deles. Cada pensamentozinho nosso para um ente querido que partiu, ou um desafeto, repercute imediatamente e vice-versa. Então, cuidado, gente, com o que a gente pensa daqueles que partiram. Mas ele não está aqui mesmo, né? Aí a gente se encontra com ele no mundo espiritual. Aí acorda no outro dia, tive um pesadelo com fulano. Acho que foi o que eu comi. Vocês lembram onde está isso? Quem é que lembra aqui? Vocês lembram, Suzana? Onde está isso? André Luiz, gente. Eu não lembro agora o livro. São 16. Vocês vão ler os 16 vão achar. Que o cidadão, o André Luiz, meu mentor, vem buscar o amigo... o encarnado com um curso na espiritualidade. Chegou lá, está ele na cama, fora do corpo, mas naquele, já tiveram aquele pesadelo que você quer voltar para o corpo e não consegue, né? Você parece estar correndo em câmera lenta, com 1 tonelada nos pés, você corre e não sai do lugar. Aí André Luiz olhou, aí o mentor disse, André, olha para ali. Isso que é que aconteceu? Aí foi conversar com o espírito, né? Estava lá o espírito, amigo dele, não era inimigo não. Não, meu irmão, foi o que houve? Disse, não, é que... hoje, na hora do almoço, ele falou mal de mim. Na hora do almoço. Porque fulano era meu amigo, mas... A gente não faz isso? Olha, gente, Pedro é uma boa pessoa, mas... Tirando que Pedro... Aí já começa a falar mal. E agora, quando ele veio dormir, eu vim tirar satisfação. Poxa, eu não estou aqui para me defender, eu quero saber por que você fala mal de mim. Aí tá assim, ó. Aí André Luiz fez, a gente faz o que agora? Não, vamos acordar ele. Deram uma chacoalhada, ele acordou gritando, assustado, assustou a esposa, né? A primeira coisa que ele acorda é a esposa. Disse que foi, tive um pesadelo com um defunto fulano de tal, meu amigo que morreu. Deve ter sido aquele almoço, estava muito pesado. Ele não lembrou que falou mal do amigo. Então, cuidado com nossos pensamentos. Tem um pensamentozinho meio desagradável contra um desafeto, faça uma prece por ele. Aliás, quem foi que ensinou isso? Quem lembra? Orai por aqueles que nos perseguem, nos caluniam, a fim de que sejamos filhos do Pai que está nos altos dos céus. Foi Jesus, né? A solidariedade que nos liga, vivos e mortos, deste mundo, e olha, deste mundo ao dos outros mundos.
Porque os mundos são solidários entre si. Quem já leu aqui Renúncia? Não é? Lembra onde estava Alcione? Em outra constelação, e veio para fazer o que na Terra? Para encerrar aqui, que eu estava desesperado ali, Rosana, com o horário, eu quero deixar para vocês só um resumo dos princípios básicos, só vou passar aqui, não vou comentar não, dos princípios básicos do Espiritismo, que está na introdução, no item 6 do Livro dos Espíritos. Lá tem vários itens, a gente resume nisso aqui, tá? É um resumo. Cada um pode fazer seu resumo. Existência de Deus, princípios básicos, inamovíveis. Sem isso aqui, não é espiritismo, é espiritualismo. E olhe que vejamos os pontos convergentes e divergentes. Existência de Deus, existência, sobrevivência e individualidade da alma após a morte. Dá um seminário, Rosana. Pluralidade das existências, né, a reencarnação, ou quem gosta de um nome mais bonito, palingenesia, a reencarnação é mais fácil. Pluralidade dos mundos habitados, não estou dizendo que acredito em ET de Varginha. Estou dizendo que os espíritos nos ensinam que os diversos mundos têm suas diversas habitações. E o que ensinaram os espíritos? De acordo com as condições desses mundos. Mundos materiais e mundos mais espirituais. Comunicabilidade dos espíritos e, por fim, aqui, ó, justiça divina, que se resume na lei de causa e efeito. É aquela velha sentença, há muito decantada. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Muito obrigado pela paciência de vocês e que Jesus nos abençoe. Teimoso. Agora foi. Bem, meus irmãos, Psicólogo nos trouxe hoje muita coisa, muita reflexão, para que possamos nos aprofundar mais no que a doutrina espírita tem para nós, para nos esclarecer. Possamos entender a real situação que nós estamos vivendo e por que estamos aqui, né? Então, é muita coisa, muito esclarecedor. Vamos agora fazer o nosso sorteio. São quantos aí? São 30. 16. Número 16, está aí na mensagem. Está aqui no cantinho, eu não podia dizer 4 porque é minha, né? Foi minha menina de aqui. Bem, meus irmãos, vocês também aí, nessa mensagem que vocês receberam aí na entrada, ela também é um convite, né, para o nosso engaje, né, que acontece agora em março, que vem. Ele vai acontecer vai começar no dia 15, se eu não me engano é uma sexta-feira, né? Sexta, né? É 15, 16, 17. É o encontro da família, 17 no domingo. As nossas palestras vão acontecer às 20 horas, todas, com exceção do domingo, que é pela manhã, e também no dia 23 de março, que vai ser no domingo também, que é um evento da Federação. A Federação vai trazer para a gente aí no domingo. Eu vou divulgar ainda para vocês como é que vai acontecer. Nos restantes do dia são palestras, né? No dia 15 palestras, 16 palestras. Dia 17 é o encontro da família, que é no domingo. E no dia 22 será palestra também. E no dia 23 será esse evento com a federação. Mais para frente, acho que na próxima semana a gente já tem toda a programação e eu passo para vocês. Mas aqui já é um convite, você já guarda aí já para marcar os dias. Certo? Mais alguma vez ou não? Não? Não, né? Bem, meus irmãos, só nos resta agora agradecer a Deus e a esses irmãos maiores, né, que estiveram nessa noite. Agradecer ao nosso irmão Cláudio. Bem, Cláudio, obrigado pela presença, pelo que você nos trouxe na noite de hoje, né, que a espiritualidade possa sempre estar te
abrindo sua mente para que você possa estar sempre trazendo para nós aquilo que, como você trouxe hoje, né? Dessa forma tão aberta e simples, que a gente de fácil entendimento. Então vamos fazer a nossa prece. Ô Cláudio, passa para a gente, prece, por favor. E assim, em nome de Jesus, desses irmãos maiores, trabalhadores do bem, Maria, nossa mãe, Allan Kardec, André Luiz, todos esses irmãos que sempre nos auxiliam nos trabalhos, pedimos a permissão para encerrar os trabalhos da noite de hoje, a primeira parte, e seguirmos para a segunda parte. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com Cláudio. Aí, eu me lembrei daquela outra vez. Eu olhei para ele.